Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje é edição extraordinária, vamos postar 2 vídeos. Logo após você assistir esse vídeo, assista o outro que a gente vai postar também na sequência, falando do dia complicado hoje no nosso país por conta de algumas declarações do presidente da República, a variação do dólar, não sei se essa decisão agora do Edson Fachin vai mexer também com o câmbio, enfim. Mas nós vamos analisar essas questões aqui do ponto de vista jurídico e vamos dar alguns pitacos também nas questões políticas. Se você está chegando agora conhecendo nosso portal, seja bem-vindo, se inscreva, dê o clique, conheça os nossos outros vídeos, se gostar, compartilhe com seus amigos, enfim, e dê joinha e mande seus comentários, porque aqui são sempre lidos e são muito importantes. Gente, eu já tinha preparado todo o material do nosso papo tradicional que nós fazemos sempre às tardes aqui no nosso Portal do José, e aí apareceu essa decisão que fez muita gente chegar às janelas, muita gente comemorando, muita gente protestando, enfim. Isso já dá para a gente um pano de fundo de como os ânimos no Brasil vão ficar exacerbados nos próximos dias e semanas, né? Mas vamos analisar aqui do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da lei, da Constituição, o que é que está acontecendo. Bom, o ministro Edson Fachin deu uma decisão anulando vários processos ou várias iniciativas jurídicas que incriminavam o ex-presidente Lula. Isso representa que ele é uma pessoa hoje juridicamente totalmente imune a qualquer tipo de processo judicial? Bom, isso que a gente vai analisar aqui no nosso papo. Eu vi aqui a decisão do ministro Edson Fachin. Existe um juridiquês, gente, que é muito chato, né? Eu acho que eu vim para o mundo do direito justamente para combater esse tipo de sistemática que é indecifrável para a maior parte das pessoas, né? Nessa decisão, que tem 46 páginas, eu pensei apenas um trecho aqui, que é o trecho que dá para a gente entender melhor o que é que está acontecendo e o que é que pode acontecer. Disse o ministro Fachin aqui na sua decisão: considerados os precedentes sobre o tema e as razões expostas, afigura-se impositivo ante o que se formou como direção majoritária no tribunal o reconhecimento da procedência dos argumentos declinados pelos impetrantes para reconhecer a incompetência do juízo da 13ª Vara Federal, a subseção judiciária de Curitiba ao processo e julgamento da ação penal número 5046512/94. Bom, tá aí um número enorme aí, né? Traduzindo isso aí, a defesa do ex-presidente Lula invocou em alguns recursos que impetrou junto ao Supremo Tribunal Federal a alegação de incompetência da 13ª Vara lá de Curitiba do juiz Sérgio Moro, do ex-juiz Sérgio Moro. O que isso significa, gente? A justiça é organizada nas democracias, nos países de uma maneira geral, dentro de determinadas competências, porque nenhuma justiça é capaz de julgar todos os assuntos. Aqui no Brasil nós temos competências que são determinadas pela Constituição Federal, que criaram algumas justiças que são especializadas em razão de algumas matérias. Como assim? Justiça do Trabalho, só discute, só julga questões relacionadas ao direito do trabalho. Justiça Eleitoral, só cuida de questões relacionadas ao direito eleitoral. Justiça Militar, só cuida das questões relacionadas aos militares, enfim. A organização do Poder Judiciário no nosso país também obedece à questão de justiça relacionada a assuntos de interesse da União, assuntos ligados à Federação Brasileira, assuntos federais, portanto, existe uma justiça federal e existe também as justiças dos estados. Cada estado organiza o seu poder judiciário em razão de algumas matérias. Você pode ter um estado que tem uma vara ambiental e outro não tem, uma vara agrária e outra não tem, um estado que tenha muitos tribunais do júri e outros que não tenham tantos tribunais do júri. Enfim, cada estado organiza a sua estruturação, né, no poder judiciário. Chama as leis orgânicas, né, as leis de organização judiciária de cada estado, melhor dizendo. Bom, o que está acontecendo nessa ação do ex-presidente Lula? Os advogados disseram que a vara de Curitiba não era competente, assim como não é competente a Justiça do Trabalho para fazer uma ação de separação
de guarda de uma criança. Assim como a justiça criminal também não pode cuidar de uma reclamação trabalhista, ou a justiça eleitoral cuidar também de uma reclamação trabalhista e vice-versa. Cada justiça tem uma competência limitada e delimitada pela lei. Como os processos envolvendo um ex-presidente da República são de competência da Justiça Federal, do Distrito Federal, o Edson Fachin está dizendo que todos os atos que foram comandados lá em Curitiba, que foram decididos pelo ex-juiz Sérgio Moro, não estavam protegidos pela legalidade. Então, todos os atos que foram realizados em Curitiba devem ser tornados nulos. E ele determina na sua decisão que esses autos, esse processo, seja remetido à vara que seria originariamente competente no entendimento do Supremo Tribunal Federal, que seria a vara federal do Distrito Federal. O juiz que vai receber todos esses processos, diante do Código de Processo Penal, ele tem que declarar que são todos os atos nulos? Não, ele pode reaproveitar uma série de atos. Ele está vinculado à decisão ou decisões que foram proferidas pelo ex-juiz Sérgio Moro? Também não. Ele pode decidir de forma totalmente diversa, pode concluir que não há provas e pode concluir que nesses processos o ex-presidente Lula é inocente. Nesse caso, apesar de haver várias possibilidades de recursos, o presidente Lula ele será declarado inocente, portanto terá os seus direitos políticos totalmente recobrados. Hoje, qual é o status jurídico do presidente Lula, do ex-presidente Lula? Ele está absolutamente livre, ele está absolutamente com a sua ficha limpa, ele está absolutamente livre, inclusive para realizar qualquer tipo de ato, inclusive diante da legislação eleitoral. Isso vai remeter a figura do ex-presidente Lula para um outro nível de discussão, que são as discussões políticas. As questões jurídicas, elas vão dar ainda muitos desdobramentos, são imprevisíveis, porque por mais que nós tenhamos um aparelho legal, nós tenhamos uma estrutura, uma Constituição, o problema é a interpretação que se faz do aparelho legal. É possível até que a Procuradoria da República, o órgão acusador dessas ações, impetre um tipo de recurso para que essa decisão que foi dada pelo ministro Fachin seja jogada para o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, para que essa decisão seja uma decisão colegiada e seja irreversível, porque se ela decidir, se ela der razão aos argumentos do ministro Edson Fachin, não há o que se fazer do ponto de vista jurídico. E o juiz da Vara Federal, do Distrito Federal, bota a bola no centro do gramado, ela começa a rolar exatamente do ponto inicial. Bom, para o Brasil, isso vai representar uma série de desdobramentos políticos. O ex-presidente Lula ele volta ao debate e ele vai ter que agora se confrontar com os debates políticos. E vai defender também seus pontos de vista dentro do embate político. As questões jurídicas, elas serão colocadas de lado. Provavelmente, a gente vai ter aí uma elevação da temperatura e uma elevação também do tipo de debate que a gente está travando no nosso país, porque hoje está muito rasteiro. A gente está aqui, nós todos estamos aqui no nosso portal, a nossa tarefa cotidiana tem sido de denunciar todos os crimes que o presidente atual tem cometido, denunciar o descaramento, a covardia, o desleixo, a irresponsabilidade com a vida dos brasileiros, todos os crimes na área econômica que têm sido cometidos contra a nossa soberania, e essa tem sido a nossa motivação principal. Fazer esse combate para que o nosso país não seja dilapidado pelo atual governo. O ex-presidente Lula, recobrando seus direitos e vindo para o debate, ele vai dar a oportunidade, inclusive, da gente cobrar, das pessoas cobrarem de uma maneira geral, alguns erros do passado, algumas avaliações que foram feitas no passado, o comportamento partidário, discussões sobre aliança, sobre projetos do nosso país, enfim, a gente passa a entrar num debate com essa questão jurídica ficando agora em segundo plano. Como disse a vocês, não é possível a gente cravar aqui o que vai acontecer nem no plano jurídico e não é possível a gente cravar também o que vai acontecer no plano político. O que fica
evidente para a gente é que vai ter muita gente incomodada, nós não sabemos essa gente, esses núcleos enlouquecidos do bolsonarismo, como eles vão reagir, mas é muito importante a gente enfatizar que essa decisão é uma decisão que foi proferida por um poder da República, o Supremo Tribunal Federal, e decisão judicial não se discute, decisão judicial se cumpre. Então, todos nós devemos respeitar essa decisão e passarmos agora a entender o ex-presidente Lula não como um sujeito jurídico, um sujeito que tem que prestar contas de questões jurídicas. Ele vai fazer isso, com certeza, tem advogados para isso, isso vai ser discutido no foro próprio. A nossa importância e a importância dessa situação para nós agora, ela está no campo político. Como é que essa situação pode ajudar o Brasil a ter um debate num outro nível para que a gente esclareça quais são os principais problemas do nosso país, em que direções a gente pode caminhar para a gente livrar o nosso país de tanta morte, de tanto sofrimento e tanta entrega da nossa soberania. Gente, espero ter jogado alguns esclarecimentos no nosso papo aqui. A gente vai fazer outros papos. Mande seus comentários e até o nosso próximo encontro. Não esqueça de assistir o outro vídeo, tá bom? Até lá, tchau!